Olá, eu sou Sérgio Everton. No Parlamento em Resumo de hoje você confere as principais atividades do Legislativo Paulista. Temas importantes, projetos de lei e trabalhos que marcaram a semana. Parlamento em Resumo está no ar. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e da Cidadania discutiu assuntos importantes para a sociedade, como a exploração sexual e também o trabalho escravo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais aprovou requerimentos de convocações e pedidos de audiências públicas. Vários projetos de lei que foram aprovados aqui e eu daria destaque a alguns debates que foram feitos no campo da segurança pública, mas fundamentalmente na questão do enfrentamento ao trabalho escravo. Houve uma empresa bastante conhecida, a Brookfield, conhecida aqui em São Paulo, em todo o país, que foi flagrada explorando trabalhadores em condições análogas à escravidão. Foi matéria bastante veiculada pela imprensa e agora a primeira sessão que nós tivemos depois das denúncias, nós fizemos a aprovação desse requerimento. Eu acredito que nos próximos dias nós já vamos fazer uma audiência pública tratando esse tema e pedindo explicações a essa empresa, porque isso é inadmissível e inaceitável. Para o presidente da comissão, o deputado Carlos Bezerra Júnior, são medidas mais práticas para atender ainda neste ano assuntos que precisam de apurações. E também um requerimento sobre a questão da exploração sexual nos terminais de carga aqui na Grande São Paulo, que foi matéria extensa também, várias denúncias acontecendo. Nós vamos fazer uma audiência pública ampla, debatendo com profissionais do campo da segurança pública, com ativistas de direitos humanos, com ONGs, com gente envolvida, para tentar esclarecer o que está acontecendo, para tentar trazer maior clareza sobre o que está acontecendo e, mais do que isso, tentar propor soluções para esse que é um problema gravíssimo e que precisa ser trazido à pauta nessa comissão. Já na questão do direito do consumidor, foi destaque na comissão o debate em torno do direito do frequentador de academia de levar um treinador particular para as atividades. Nós entendemos no nosso voto que isso fere a livre iniciativa e que as pessoas que têm o seu próprio negócio não são obrigadas a aceitar uma pessoa que não queiram dentro do seu negócio. Então criou-se um debate e o que ficou definido e foi solicitado vista por duas deputadas no sentido de tentar encontrar uma solução, porque da forma como o projeto veio parar na Comissão de Direitos Humanos, ele, ao meu ver, inclusive ele é inconstitucional. Ele fere a livre iniciativa das pessoas, que é um direito colocado no artigo 1º da Constituição Federal. Nessa perspectiva, a deputada Beth e a deputada Marta, junto com o deputado Wellington, vão tentar encontrar uma outra forma de, vamos dizer assim, tentar fazer com que as pessoas que tenham, por exemplo, que foi o exemplo utilizado pelo deputado Wellington, que tenham alguma situação específica física, possam ter o seu profissional, o acompanhando nesta academia. Participaram da reunião da comissão os deputados Coronel Telhada e Hélio Nishimoto, ambos do PSDB, Beth Saão, do PT, André Soares, do DEM, Adilson Rossi, PSB, Marta Costa, do PSD, Raul Marcelo, do PSOL e Wellington Moura, do PRB. E a prevenção às drogas pode se tornar disciplina obrigatória na rede oficial de ensino. A ideia nasceu nas reuniões do Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa, o NAI. A proposta foi para o papel e virou uma minuta de projeto de lei, que foi apresentada aos deputados no Encontro Estadual de Prevenção. Nós temos a pretensão, de em 2017 colocar na lei de diretrizes orçamentárias e a partir de 2018 começar no 6º ano e subsequentemente até o 9º ano. Esse estudo que foi feito pela educação traz o quê? O ensino às crianças nas escolas, como essas crianças poderem se esquivar, saírem fora desse quadro aí que se apresenta a elas, como que é uma normalidade se usar droga e nós sabemos que não. A droga destrói a família, destrói a pessoa, faz com que a pessoa seja jogada no nada. Então eu acho que o momento é parabenizar ao presidente Fernando Capês, a toda a equipe do NAI, que traz para nós a oportunidade de uma minuta de um projeto de lei, que com o governo do Estado de São Paulo, que é sensível a essa causa, com certeza, trazendo essa casa, votando uma lei, aportando recursos,
nós vamos ter aí uma outra fase no nosso estado, onde vamos combater, mas vamos combater com condições de combate. E dar condição realmente às pessoas que estão falando, às pessoas que estão orientando, às pessoas que estão ajudando esses outros que já estão no fundo do poço nas drogas. O encontro reuniu entidades que atuam na prevenção e combate às drogas. A informação é a grande arma contra as drogas. Então, o jovem entra porque a droga é boa, lógico que ela é boa. O grande problema é as consequências que a droga traz, e isso nós levamos. Primeiro nós falamos que a droga, como é que se começa, essa coisa. Depois nós levamos os nossos jovens que estão em recuperação. E aí sim, eles mostram o que passaram, como é que começaram, e é sempre a mesma história, não muda. A justiça terapêutica, representada pelos advogados e profissionais de saúde, enfrenta desafios para a aplicação de medidas sociais e tratamento dos dependentes. Nós precisamos de alguém da área profissional, da área técnica, um psicólogo, um assistente social, um terapeuta, um conselheiro, alguém que entenda a dependência química como doença que realmente é e que entenda a possibilidade, o potencial que a justiça tem de apoiar um pouquinho e encaminhar essa pessoa para buscar uma ajuda. Soraya André, a japonegra do judô, ex-atleta olímpica, vencedora de inúmeros jogos nacionais e pan-americanos, lançou sua biografia no encontro e falou sobre o esporte como aliado na luta contra as drogas. O esporte, ele foi, para mim, uma luz no fundo do túnel, né? Foi um instrumento que eu acredito que Deus usou para me tirar daquele mundo que não prometia, só prometia desgraças. Hoje eu trabalho, eu sou professora de educação física, eu sou psicóloga também. Hoje eu tenho um trabalho exclusivamente para tirar crianças da rua, para que elas realmente se apaixonem pelo esporte e façam para realmente ela ter uma outra perspectiva. O professor educador seria escolhido por uma comissão ou pela própria assembleia ou pela própria coletividade e comunidade local. Eles, professores daqueles alunos que conhecem melhor que ninguém, seriam treinados para esse trabalho de prevenção em cima da criança. Prevenção é o melhor caminho. Evitar que a criança, que o jovem tenha contato com a droga e tendo contato que saiba dizer não e repelir. E isso é importante. Trabalho nas escolas, com a família, um trabalho científico e que o projeto de lei seja um projeto que ajude o governo e a própria Secretaria Estadual da Educação a, cumprindo essa lei, disciplinar um canal de comunicação e informação para o jovem. O jovem tem que saber o que é droga, quais são as espécies de drogas, quais são os seus efeitos, o que ela produz no primeiro contato e depois qual a consequência. Ou seja, muitas vezes o que os usuários, os dependentes químicos afirmam é que, experimentando a primeira vez, há uma sensação ímpar. E só que essa sensação nunca mais é repetida. E a tendência é como continuar consumindo cada vez mais a droga, buscando aquela sensação que nunca mais voltará e que só termina muitas vezes com a morte. Então, prevenir é o melhor caminho. Sociedade criadora de valores humanos. Este é o significado da expressão Soka Gakkai, nome da organização budista que acaba de completar 86 anos de existência. O aniversário foi comemorado numa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. Sociedade criadora de valores humanos. Este é o significado da expressão Soka Gakkai, nome da organização budista que acaba de completar 86 anos de existência. O aniversário foi comemorado em sessão solene na Assembleia Legislativa. Em tempos de crise moral, um exemplo de valorização da dignidade humana que atravessa gerações. A organização Soka Gakkai comemora 86 anos de trabalho para a construção de uma ordem de paz por meio da educação e cultura. Começou com educadores e, com o passar do tempo, passou a abranger pessoas de outras profissões no desenvolvimento de diversas atividades. A nossa associação ela é fundamentada no tripé, que nós denominamos de paz, cultura e educação. Então promovemos desde exposições, seminários, atividades culturais, inclusive atividades voltadas para as questões educacionais, né, visando principalmente a criação de jovens estudantes, porque o Dr. Ikeda, né, que é o fundador da nossa entidade a nível internacional,
ele sempre tem prezado os jovens, que o jovem representa, na verdade, o futuro, né? Filiada às Nações Unidas, a Soka Gakkai surgiu em 1930 e reúne 12 milhões de associados em 192 países pelo mundo. A sessão solene em comemoração aos 86 anos da organização contou com a apresentação da banda feminina Nova Era. Também teve a apresentação da banda masculina Onkagutai. No Brasil, a Soka Gakkai existe desde 1960 e reúne 200 mil pessoas. Na solenidade, o deputado João Caramês, do PSDB, autor da homenagem, lembrou que em 1997 a Assembleia Legislativa instituiu a data de 18 de novembro como o Dia da Soka Gakkai. O parlamentar enalteceu a filosofia da instituição. É uma instituição que prega a paz através da cultura. Ela está em 192 países, são mais de 12 milhões de pessoas que seguem essa cultura. E para nós aqui do Parlamento Paulista, é uma satisfação muito grande poder prestar essa homenagem. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, participou da abertura da ação do NAI, que é o Núcleo de Avaliação Estratégica e que faz parte da campanha Novembro Azul 2016. Uma vez um grande cancerologista me disse que toda doença tem cura. Não existe doença incurável. Basta o diagnóstico ser feito no momento correto, precocemente. O deputado Coronel Camilo, do PSD, também prestigiou o evento, que foca na saúde integral do homem. Fale com os seus filhos, fale com os seus irmãos, fale na sua comunidade, fale na sua igreja, mas divulguem. Quanto mais nós falarmos sobre isso, mais normal isso será encarado e mais vidas serão salvas. A parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida trouxe especialistas médicos ao Auditório Franco Montoro para uma roda de conversa para mobilizar a população masculina a cuidar da saúde. Os cânceres em geral, eles brigam sempre na primeira posição com as principais causas de morte. E do ponto de vista entre todos os cânceres, o câncer de próstata fica entre a segunda e a terceira colocação na causa de morte nos homens. Então é um problema de saúde pública importante. Então é importante a gente tentar fazer esses programas de conscientização e de rastreamento e detecção precoce de câncer de próstata. É fundamental esse tipo de ação, esse tipo de atitude, porque a gente vê que a gente só tem bons resultados quando existe uma participação da sociedade junto com nós, com os médicos, conosco. E eu tenho a sensação que o exemplo do câncer de próstata, ele vem porque é o câncer mais prevalente no homem. Então é fácil a gente falar de câncer de próstata e mostrar a importância dessas atividades para que as pessoas se conscientizem que se eles buscarem apoio médico, eles terão chance de serem tratados e curados e ter uma sobrevida, uma expectativa de vida não só longa, mas com qualidade de vida. A prevenção, ela extrapola a especialidade. Por isso que nós cardiologistas estamos junto com os urologistas aqui, para que a gente possa aumentar essa capacidade de diagnóstico, fazer com que os homens se sintam estimulados a procurar o exame, a fazer sua avaliação da próstata, e a gente sabe que isso realmente muda completamente a evolução de uma provável doença. E as chances de cura aumentam muito quando você faz um diagnóstico precoce. Este é o objetivo do De Novembro a Novembro Azul, que vai muito além da prevenção ao câncer de próstata. Cuidar da saúde do homem é algo cultural, né? E nós precisamos mudar isso. É por isso que essa campanha ela tem sido muito bem recebida em vários setores da sociedade, porque ela fala do homem como uma saúde integral, né? Porque o homem não é só a próstata, né? O homem é um ser que ele tem que ter um cuidado com a sua saúde diferenciado. Parlamento em Resumo faz uma pausa e volta já. Não saia daí. O último almoço, debate do LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais de 2016, recebeu o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. O último almoço debate do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais de 2016, recebeu o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez veio ao Brasil para apresentar os planos de retomada econômica uruguaia e os possíveis acordos comerciais com o Brasil.
Vasquis foi eleito presidente em 2015 e sucedeu José Mojica. Ele falou das dificuldades que o país enfrenta, que precisa de ajuda e apoio dos países que fazem parte do Mercosul e que é necessário implementar políticas de desenvolvimento para os países de menor economia da região. No encontro, empresários brasileiros e uruguaios puderam conhecer um pouco mais dos investimentos feitos no país para receber novas parcerias. O evento contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Recebendo o presidente do Uruguai, o Fernando Capês, falou das profissões. O Mário Covas, ex-governador de São Paulo, que era engenheiro politécnico, dizia: olha, a salvação do governo são os engenheiros. Falei: governador, é verdade, mas se a coisa complicar, chame o médico, né? Também do prefeito eleito por São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB. O empresariado brasileiro hoje começa a olhar com boas oportunidades o que o Uruguai oferece em condições receptivas para o investimento brasileiro. Já há várias indústrias brasileiras que já fizeram a sua opção nesses últimos anos e agora, com o presidente Tabaré, que é um grande incentivador do capital privado, é possível que esses investimentos do Brasil aumentem no Uruguai. E do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB. O Uruguai tem crescido sistematicamente 3 a 4% por ano, isso gera empregos e melhora a condição de vida. Não dá para se falar em atuação social em prol da população sem que haja recursos. E quem traz o recurso é o crescimento econômico. Acho que essa é a grande lição que fica do discurso do presidente Tabares. O Uruguai é um local bom para investimento. O empresariado brasileiro e do LIDE que estava aqui vai encontrar oportunidades para fazer os seus investimentos, gerar negócio e trazer também receita para o Brasil. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou uma sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Com 7 membros efetivos, a pauta contou com 8 itens. Entre os projetos de lei foi aprovado que oficializa o nome do padre Manuel de Faria Dória como patrono do núcleo Padre Dória no Parque Estadual Serra do Mar, em Salesópolis, Alto Tietê. Dos itens para deliberação, 2 tiveram pedidos de vistas, 1 foi negado e 1 aprovado. Durante o encontro, também foi definida a presença do secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na próxima reunião. Ele estará aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 29 de novembro, a partir das 2 horas da tarde, para prestar contas dos trabalhos realizados pela secretaria. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também destacou os trabalhos realizados durante todo o ano e projetos de outros deputados. Nós tivemos o requerimento do deputado Carlão Piantari, que vai desenvolver agora, que ele é presidente da subcomissão que discute resíduos sólidos, e nós vamos ter agora, a próxima semana, que foi aprovado, uma grande reunião com técnicos, com a Fiesp, com a sociedade civil, com ambientalistas, enfim, para discutir resíduos sólidos, para atualização dessa legislação federal a nível estadual. Eu acho que é importante para a sociedade, uma vez que a capital e as cidades não estão cumprindo a lei atual, que obriga os aterros sanitários, não os lixões que estão acontecendo por toda a cidade interior e litoral. Esse é um aspecto interessante. E outros requerimentos são aprovados. E nós estamos também agora, que foi aprovado, a semana que vem, dia 29, às 14 horas, quem quiser participar é público. O senhor secretário de Estado e Meio Ambiente, Ricardo Salles, estará aqui conforme o artigo 52 para prestar esclarecimento que pretende realizar em sua pasta. Esse ano foi positivo para a Assembleia para a questão ambiental do Estado de São Paulo. E a Comissão de Saúde realizou a 16ª reunião ordinária. Na pauta, 11 itens. 5 deles receberam pedido de vista. Os demais foram aprovados, entre eles o projeto de lei 301 de 2016, que quer tornar obrigatória a aplicação do teste da glicemia capilar em crianças até 6 anos nas unidades básicas de saúde e dos PS. Aprovada também as moções 29 de 2016, que pede à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil medidas preventivas durante as celebrações de missas para combater a contaminação pelo vírus H1N1. E a que pede ao presidente da República que determine ao Ministério da Saúde a distribuição gratuita de medicamentos exclusivamente pela farmácia popular.
Aprovada a audiência pública sobre os malefícios do benzeno e a saúde do trabalhador para o dia 30 de novembro, a partir das 14h, a pedido do deputado Marcos Martins, do PT. Os parlamentares concordaram com o deputado Celso Nascimento, do PSC, e vão pedir à Secretaria de Saúde informações de casos de febre amarela silvestre em todo o estado. A Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo vieram à reunião da Comissão de Saúde para pedir apoio aos deputados. Eles ainda não receberam um reajuste que já foi liberado pela Secretaria de Estado da Saúde em março, 11,9%. Investir no residente é você investir numa saúde de qualidade, um profissional especializado aqui para atender a população. Esses serviços todos são relacionados ao SUS, então a Comissão de Saúde ela é muito importante para que a gente consiga uma visibilidade, uma sensibilização dos deputados para que aprovem esse orçamento junto às Assembleias da Lesp, né? Mais de 6.600 médicos residentes estão em greve em todo o estado. O que eles estão pleiteando é algo razoável, que seria um aumento de 11%, alguma coisa em torno de R$300 por mês para cada um dos médicos residentes. Entretanto, se isso não for previsto na proposta orçamentária, o governo pode alegar o ano que vem, em 2017, que não dispõe dos recursos de previsão orçamentária. Então, o que nós fizemos foi apresentar a proposta de uma audiência pública e o presidente entendeu que ela deva ser realizada já na próxima terça-feira, dia 29, de tal maneira, na presença do líder do governo, nós discutimos como incorporar na proposta orçamentária para 2017 os recursos suficientes para que os residentes possam receber esse aumento. O presidente da Comissão de Saúde é o deputado Celso Giglio, do PSDB. Nós vamos discutir, pedimos que trouxesse uma pauta explicativa para convidar também a liderança do governo e eventualmente o secretário da Saúde, para que na próxima reunião da comissão nós possamos discutir esse tema que me parece importante para os residentes do estado. A Comissão de Transportes e Comunicações quer ouvir o secretário de Estado de Logística e Transportes, o superintendente do DR e também o diretor da Artesp. Motivo? Prestar esclarecimentos sobre a expansão do programa de concessão das rodovias paulistas. A Comissão de Transportes e Comunicações tinha uma pauta longa com mais de 40 itens, mas a reunião foi muito rápida. Apenas 4 itens receberam pedido de vistas. O projeto de lei 112 de 2016, que dá nome à rodovia de acesso SPA 291/055, o requerimento que pede que o secretário de Estado de Logística e Transportes, o superintendente do DER e o diretor da Arcesp venham prestar esclarecimentos à comissão sobre a expansão do programa de concessão de rodovias paulistas, e também os deputados vão analisar melhor o pedido de audiência pública para discutir essas concessões. Um item foi retirado da pauta, o requerimento do deputado Ricardo Madalena, do PR, que pedia informações à Arcesp sobre a paralisação das obras de duplicação da rodovia SP 225. As obras foram paralisadas e nós não sabemos o porquê. Estou pedindo a presença dos prefeitos dia 29, na parte da manhã, na Artesp, onde nós iremos discutir com o presidente da Artesp esta situação e acredito que junto com a concessão também. A Comissão de Transportes e Comunicações é presidida pelo deputado Orlando Morando, do PSDB. Semana passada foi votada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do Estado, o que liberou, e hoje nós tivemos aí várias denominações, quase 40 itens e também uma convocação e um convite. Comissão de Transporte e Comunicação é uma reunião sempre ativa, com itens interessantes. A malha viária do estado de São Paulo é enorme, né? E naturalmente sempre tem muitas demandas, mas considero que fizemos aí uma boa reunião nesta tarde. A audiência pública aqui no Legislativo Paulista debateu a viabilização da educação para alunos portadores de necessidades especiais. Representantes da sociedade civil e de entidades como a APAI, a Praesp e a ACD lotaram a audiência pública da Comissão de Educação e Cultura no auditório Teotônio Vilela. O tema: a viabilização da educação para os alunos com deficiência auditiva, física, mental e autista no estado de São Paulo.
Nós precisamos fazer com que a escola esteja adaptada para receber esses alunos e possa, de fato, acolhê-los. Ele não pode se sentir perdido, até porque se tiver somente uma pessoa que saiba dar comodidade para ele, uma professora numa escola grande, ele vai se sentir mal também naquele espaço, porque ele não está sendo acolhido até pelos próprios colegas, né? Então nós precisamos avançar nisso, com certeza, nós precisamos fazer com que o Estado avance nisso, faça uma capacitação com todos os professores, mas não só os professores, mas as pessoas que trabalham também na escola, os inspetores, os auxiliares, porque muitas vezes os auxiliares que tem dentro da classe, eles não sabem o que fazer, eles estão ali como se fosse para um braço a mais da pessoa, mas não é isso que precisa de alguém que tenha conhecimento da causa e possa auxiliá-lo nas suas atividades. Estima-se que 24% da população em todo o país tem algum tipo de deficiência. Desses, metade teve ou tem acesso à escola pública. Um direito garantido a partir dos 4 anos de idade para todo mundo. Toda criança no Brasil, que hoje é obrigatório pela LDB, de 4 a 17 anos, ele tem um per capita que é definido no Brasil inteiro. Então esse per capita hoje, para o ano de 2016, ele é de R$ 455,45. É o que estão recebendo? Não. Todas as escolas filantrópicas do Estado de São Paulo, conveniadas com a Secretaria de Educação do Estado, vêm recebendo desde 2013 o mesmo valor, R$ 291. Então esse é o valor, porque se você, a minha explicação, se você matricula uma criança com deficiência no Fundeb, você está gerando um per capita, que seria o per capita Fundeb. Se esse per capita Fundeb, na Secretaria de Educação, ele é reservado para crianças com deficiência, a diferença, para onde é que vai? Porque são 300 escolas filantrópicas no Estado que têm o convênio. Só em Ribeirão Pires, nos últimos 5 anos, a diferença é 1.090.000. É muito dinheiro. Então você não tem como trabalhar com esse per capita. A deputada Marcialia vai levar toda a demanda para o secretário estadual de Educação, José Renato Nalini, e convidá-lo para participar de uma nova audiência. Nós fomos procurados por algumas entidades que trabalham a inclusão de pessoas com deficiência para que nós pudéssemos fazer um diálogo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós passamos um requerimento na Comissão de Educação e Cultura, nosso requerimento foi aprovado por unanimidade e hoje nós fizemos uma audiência que começou às 2 horas da tarde, está terminando agora, 5h10, né, lotou o auditório, nós não tínhamos nem cadeiras suficientes, mas o assunto que se traz aqui é um assunto extremamente importante, que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência, né, porque se fala em educação inclusiva, mas não se tem as condições necessárias para a inclusão das pessoas com deficiência. Então nós queremos começar a fazer um debate, nós achamos extremamente importante que a gente seja recebido pelo secretário estadual de Educação, nós vamos pleitear uma audiência com ele, para que as entidades possam levar para ele todas as dificuldades pelas quais elas passam. E eu tenho certeza, pela sensibilidade dele, pela forma como ele tem nos recebido e tem acolhido algumas das nossas demandas, ele vai abrir um espaço na agenda para que as entidades possam conversar com ele, para que ele possa se inteirar um pouco mais dessas questões. Não saia daí. Parlamento em Resumo volta já e eu espero vocês. Solenidade na Assembleia Legislativa prestou homenagem a policiais civis, militares e diversas personalidades que prestaram serviços relevantes ao cidadão brasileiro. No auditório Teotônio Vilela, homens e mulheres ocupam lugares na mesa para o cerimonial, uma sessão que busca condecorar todas as funções dentro das instituições. Eu acho importante a participação da Assembleia nisso, porque mostra, inclusive, uma integração da Assembleia com a sociedade de 32, com a sociedade de veteranos de 32, com o público militar e civil, mostrando que nós estamos irmanados na mesma ideia, que é tratar bem as pessoas, é melhorar a cidade, é melhorar o Estado. E nós fazemos isso através de uma condecoração, tá? Vocês notem que eu tenho feito mais eventos com menos gente. Por quê? Tornar essas sessões até mais íntimas, onde a gente possa ganhar tempo, onde a gente possa valorizar mais aqueles que estão sendo homenageados e dizer para essas pessoas muito obrigado.
A medalha constitucionalista é concedida pela Sociedade Veteranos de 32 e desde o início desta legislatura, esta ação se tornou uma prática consolidada. A medalha, ela dá o quê? Ela dá um sentido de honradez, de civismo, de valor à pátria. Cada medalha tem a sua história e nós fazemos isso com 55 núcleos que nós criamos. E o 56º núcleo nasce dia 29 em Araraquara. Entre os agraciados está o tenente Cavalcante da Polícia Militar de São Paulo, que recentemente esteve envolvido em uma situação nas ruas. Eu fui vítima de roubo, tentativa de roubo por 3 indivíduos. Então, eles me renderam no veículo e em um momento, após um tempo de negociação, eu consegui, na hora que eu saí do veículo, eu consegui reagir. Eu agradeço o reconhecimento, agradeço o Coronel Telhada. Eu trouxe, inclusive, toda a minha família junto, eles estão super felizes, trouxe meus 3 filhos e vai ficar no quarto deles como um grande reconhecimento aí que eu tive. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos se reúne para apurar denúncia contra a grife de roupas, acusada de explorar o trabalho escravo. Os deputados integrantes da comissão conheceram o flagrante feito no mês de maio pela equipe do Ministério do Trabalho e Emprego em uma oficina de costura localizada na zona leste da capital, que produzia peças para a marca Brooksfield. De acordo com o auditor, a oficina foi subcontratada por um dos fornecedores da Brooksfield e a empresa definia como as roupas deveriam ser confeccionadas. A auditoria do Ministério do Trabalho estendeu essa investigação para toda essa cadeia produtiva e o que terminou por responsabilizar essa empresa pela situação encontrada desses 5 trabalhadores. E a situação é uma situação típica de trabalho análogo de escravo, descrita no artigo 149 do Código Penal, em que esses trabalhadores estavam morando num lugar que era degradante, realmente não tinha condições mínimas para que as pessoas vivessem ali. O lugar era de muita precariedade, muita fiação exposta, muita sujeira no ambiente de moradia e de trabalho, pessoas morando no mesmo ambiente em que trabalham, né? O que causa um outro problema que também vai caracterizar o trabalho análogo de escravo, que é a jornada exaustiva. É aquela jornada que não tem limite nenhum. A pessoa está morando no ambiente de trabalho, no mesmo imóvel em que funciona uma oficina de costura, trabalhando praticamente dia e noite, recebendo um valor muito menor, que vai representar muito menos do que um salário mínimo por mês, por uma jornada muito extensa de trabalho. O flagrante virou o processo movido pela Procuradora do Trabalho, Maria Beatriz Chaves, que também falou à comissão. 2 diretoras da Brooksfield, Mariana Nasralla e Juliana Antunes, também falaram aos parlamentares. Mas o presidente da comissão não se convenceu da defesa apresentada pela empresa de que repudia qualquer forma de precarização do trabalho. O fato a se lamentar é o seguinte, que é um padrão, né? A gente vê que é um padrão de assessoria, de defesa, de assessoria jurídica, é um padrão de assessoria de imprensa, é sempre o mesmo discurso. Eu não sabia, eu não vi, no caso aqui as desculpas são as mais esdrúxulas possíveis, dizendo o seguinte, olha, foi um caso isolado, alguém foi lá e entregou por engano naquele local, aí foi feito um flagrante de trabalho infantil, as pessoas dizendo o seguinte, não, mas não era um trabalho infantil, a pessoa estava passando lá e de repente foi vista. Quer dizer assim, as justificativas são as piores possíveis. O fato é que audiências como essa são fundamentais para expor o que está acontecendo, para chamar essas empresas à responsabilidade e especialmente para dizer a elas, vocês precisam mudar o modelo de negócio. Porque esse modelo de negócio, onde o lucro a qualquer custo vale mais do que a vida humana, aqui em São Paulo vai ter tolerância zero. É um processo que ainda está em investigação, está ainda em origem de fatos, de levantamento documental, onde os peritos nossos, os auditores nossos ainda estão fazendo toda essa avaliação. Mas é lamentável, né? Num país nosso, num ano que a gente vive, ainda a gente ter esse tipo de trabalho escravo, análogo ainda, de utilização de mão de obra escrava, por empresas de grande porte. Isso para nós é muito lamentável. O Ministério do Trabalho e Emprego estima haver 12 mil oficinas de costura irregulares em funcionamento nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas e pede para a população denunciar casos de trabalho escravo.
A gente tem ainda o problema de não saber aonde estão esses locais, que a maioria são dentro de casas residenciais, são locais escondidos que às vezes a gente não tem informação. Que a gente pede muito para a população também nos informar, através de denúncia, onde vê muitos imigrantes ou pessoas dentro de uma mesma casa, com criança ou pessoas de baixa idade, que nos informem isso. Que é onde a gente consegue, de repente, fazer essa fiscalização e verificar em loco onde acontece. O presidente da comissão destacou que o incêndio na oficina de costura no Brás, nesta quarta-feira, evidencia as condições de trabalho nesses locais. Hoje é um triste dia, né? É um triste dia porque é um dia onde a gente trata do tema marcado por uma tragédia que era uma tragédia anunciada. Como foi a tragédia de Bangladesh, como são tantas outras tragédias. Eu me lembro, quando nós começamos a investigar esse tipo de crime aqui na comissão, eu me lembro de um caso que aconteceu na zona norte de São Paulo, onde também houve um incêndio e onde foram encontrados, eu nunca mais me esqueci daquela imagem, porque eu me lembro da imagem fotográfica, onde 2 crianças foram encontradas carbonizadas e abraçadas, 2 irmãos que não tiveram tempo de poder sair daquela oficina. E tudo isso pelo quê? Em nome de quê? Em nome da ambição, em nome da ganância, em nome do lucro, sabe? Assim, nós precisamos abrir os olhos da sociedade e eu não vou parar de falar. Muita gente fala, para de falar. Hoje aqui tentaram de todas as formas. Não vai falar, não vai ter. Eu vou falar, eu vou repetir, entendeu? Eu vou denunciar esses interesses, porque não se pode mais permitir que essas coisas estejam acontecendo em pleno século XXI. E não é pouca gente, e não é pouco dinheiro, mas precisa ser enfrentado. Foi a 4ª reunião da subcomissão encarregada de garantir a participação popular nos debates que vão nortear o futuro Plano Estadual de Direitos Humanos. Vamos conferir. Foi a 4ª reunião da subcomissão encarregada de garantir a participação popular nos debates que vão nortear o futuro Plano Estadual de Direitos Humanos. As entidades que estão ajudando a construir a agenda aprovaram a realização de um seminário no dia 13 de fevereiro do ano que vem. É uma comissão que se propõe a construção de um sistema estadual de direitos humanos para que a gente possa fazer a revisão do Plano Estadual de Direitos Humanos, porque ele é de 1997, do tempo do então governador Mário Covas, né? Ele cumpriu um papel, mas hoje ele já está totalmente defasado. Então a ideia deste grupo de trabalho, dessa subcomissão que foi criada dentro da Comissão de Direitos Humanos, é que a gente possa fazer um amplo diálogo no estado de São Paulo. Também serão realizadas audiências públicas nas regiões administrativas, com a participação popular e de entidades ligadas aos direitos humanos. Nós vamos submeter esse requerimento que foi aprovado hoje pelo grupo de trabalho, vamos submetê-lo à Comissão de Direitos Humanos para que a gente possa fazer todo o acompanhamento pela Comissão de Direitos Humanos. E a Assembleia Legislativa promoveu a entrega do prêmio Zumbi dos Palmares. Confira agora na reportagem. A Assembleia Legislativa promove a entrega do prêmio Zumbi dos Palmares. O encontro começou com um debate sobre a questão racial no Brasil. Doutora Milene Ramos, juíza do Fórum Trabalhista, falou sobre empoderamento e liderança da mulher negra. A minha proposta é que a mulher negra invista em si mesma. Ela tem que se empoderar, adquirir informações. Essas informações, elas mostram quem ela é, então ela vai se autoconhecer, conhecer o entorno dela, né, os mecanismos do racismo, do preconceito, e a partir daí, né, adquirir os conhecimentos necessários para colocar os sonhos dela em prática, né, para que ela possa atingir uma igualdade. A fé africana foi representada no encontro por Mãe Carmen de Oxum. A religiosa do Candomblé apresentou sua proposta para o combate à intolerância de crenças. Em todos os lugares que eu puder colocar a religião de matriz africana, que eu puder colocar a minha cor, a cor dos meus ancestrais, para que todo mundo veja, essa é a única forma que eu tenho de certeza de vencer o racismo, o preconceito. Você tem que ser resistente, e isso eu sou. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a deputada Beth Saão, do PT,
destacou em que medida o encontro deu visibilidade ao tema racial. Mobilizações como estas, elas são fundamentais, porque além dessa discussão, desse debate, ela tem capacidade de propor alternativas, né, de fazer alguns encaminhamentos, inclusive de ser um fórum permanente de denúncias, né, sobre a violência que ainda a comunidade negra sofre muito no Brasil, em particular nas periferias dos grandes centros urbanos. O Prêmio Zumbi dos Palmares foi entregue a pessoas que atuam para a preservação da identidade negra e contra o preconceito racial. A jornalista Joyce Ribeiro, apresentadora dos telejornais do SBT, foi uma das premiadas. Para mim, esse prêmio representa essa possibilidade de união, de cada vez mais união, de cada vez mais se unir as pessoas e agregar pessoas que estão batalhando e lutando para que todos abram a mente, né, e entendam de uma vez por todas que nós somos todos iguais, que nós estamos todos aqui para viver unidos e juntos e prosperar. Normalmente a gente escolhe pela resistência, pela visibilidade, pela pauta que traz, pela luta, né? Pelo tempo que está fazendo um trabalho social voltado especificamente ao combate das questões raciais. Em dia de celebração, o serviço SOS Racismo da Assembleia Legislativa, que tem um disque denúncia contra o preconceito, ganhou uma sala de trabalho. Parlamentares foram conhecer o espaço. Quando a gente abre uma porta para realmente estar atendendo esses problemas de perto, é muito melhor. A gente realmente acredita que alguma coisa de diferente vai ser feita, né? Então essa é a prova viva, o SOS Racismo tendo realmente uma sala onde as pessoas possam estar vindo falar sobre os seus problemas e trazer para a Assembleia o problema que está lá fora. O presidente Fernando Capês e outros deputados descerraram a placa, inaugurando oficialmente a sala de número 3002. O SOS Racismo é uma unidade administrativa dentro da Assembleia. É um espaço de interação com um povo que tem pouca representatividade. A inauguração da sala, o ato do Zumbi dos Palmares, é um momento, é um ato que a gente dá visibilidade e respeitabilidade para um trabalho que a população necessita muito. É um marco importante, é um espaço fixo, permanente, que não será mais retirado do serviço do SOS Racismo. A etapa seguinte agora, que nós solidificamos esse espaço, é com a TV Assembleia e todos os meios possíveis de comunicação, divulgar esse serviço para que as denúncias de racismo explícito ou dissimulado, chegue a esta casa para darmos sequência nas denúncias. O Disque Denúncia do SOS Racismo atende pelo telefone e pela internet 0800 7733 886 sosracismo@al.sp.gov.br. É isso, por hoje é só. O Parlamento em Resumo termina aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais informações para você. Até lá.